Olá, sejam bem-vindos ao Manifestei Podcast, o podcast que te ajuda a manifestar a vida dos sonhos. Eu sou a Thay, eu moro na Inglaterra há 4 anos e eu conto com a lei da atração para praticamente tudo na minha vida. Se você é novo na área da lei da atração, fica ligado aqui no podcast que eu vou compartilhar muitas táticas testadas e aprovadas. Ou se você, como eu, já é um velho conhecido da maravilhosa lei da atração, fica aqui também, porque eu tenho certeza que você atraiu esse podcast. Oi, gente! Mais um episódio do podcast Manifeste Já. Eu tô gravando esse episódio com 2 dias de antecedência, então ele vai ficar disponível para vocês na sexta-feira, hoje é quarta, porque na sexta-feira eu vou estar viajando. E, gente, no momento que eu estava escrevendo os principais pontos que eu queria passar para vocês nesse podcast, essa pessoa que vos fala estava tomando um frappé bem chocolatudo de brownie em um café que tem aqui na Inglaterra chamado Costa Café. Eu parei no café depois do trabalho e eu tava me sentindo meio apreensiva com uma certa situação no trabalho. Então eu resolvi me recompensar com um docinho aí. Normal, né? A gente fica meio pra baixo às vezes e eu achei importante falar pra vocês isso aqui. Não é porque eu tô aqui falando sobre lei da atração, então não significa que a gente não, né, nós não sentimos emoções ruins uma vez ou outra. Então, eu também sinto, acredito que vocês, a não ser que você seja um psicopata, talvez não, mas a maioria das pessoas sentem emoções ruins e boas e isso flutua, né? Algumas ficam mais na emoção ruim, outras têm mais facilidade em voltar. Eu acredito que eu seja uma pessoa que tenha um pouco mais de facilidade em voltar para uma vibração, uma energia boa. E, gente, como é fácil a gente se deixar levar por pensamentos negativos, né? Então, às vezes algo pequeno acontece, às vezes nem tão pequeno assim, mas às vezes é alguma coisa pequena, uma situaçãozinha que acontece ali. E nosso cérebro ele já desencadeia todo o roteiro com todas as possibilidades possíveis do porquê X, Y, Z coisa vai acontecer. Começa a criar diálogos, discussões, brigas. E você consegue, às vezes, muito fácil, né? Imaginar como você vai reagir àquela situação negativa, o que você vai falar, o que você vai contra-argumentar. Vocês já repararam? Eu, pelo menos, às vezes, quando eu vou ver, eu tô já há 5 minutos, assim, já discutindo com a pessoa na minha cabeça. Eu nem sou uma pessoa que discute. É muito, muito raro, na verdade. Eu até evito bastante confronto, mas, assim, às vezes na minha cabeça as coisas acontecem. E às vezes eu quero fazer o contrário, me imaginar em uma situação positiva, e se eu já estou preocupada com alguma coisa, eu tenho que utilizar muito mais a minha concentração. Não flui tanto assim, né? Como quando você está pensando em alguma coisa negativa, porque você já está naquela vibração de preocupação, né? Então a nossa mente ela só vai. E a gente tem que tomar muito cuidado para não acreditar naquele roteiro que a nossa cabeça está criando, né? Então a gente tem que voltar pro nosso centro e falar, não, isso, né? Isso não aconteceu, isso não foi falado, minha cabeça está inventando, eu estou me preparando para uma situação que pode não existir. Então, assim, gente, é muito natural. Isso acontece devido à evolução da nossa espécie. Então, para sobreviver, né, o Homo sapiens,
ele tinha que estar nesse modo alerta e vigilante basicamente o tempo todo, porque ele tinha que pensar no que podia dar errado, porque se aparecesse algum predador ali, ele, né, tinha que sair correndo. Então ele já tinha que ter meio que arquitetado, né, a rota de fuga. Só que hoje é algo que a gente já não precisa mais, a gente não tá... A gente não deveria, pelo menos, né? Mas a gente não tá alheio, assim, a predadores, né? Em situações normais a gente tá na nossa casa, né, no trabalho, em prédios, construções que nos protegem. Mas a gente acabou evoluindo dessa forma. E então hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre a técnica da visualização na lei da atração. E pelo visto eu também vou precisar usar essa técnica hoje, tá? Como eu falei para vocês anteriormente. Gente, vocês sabiam que a visualização ela é uma técnica que ela é inclusive utilizada por diversos atletas profissionais para alcançar os objetivos deles? Então eles imaginam o resultado esperado, eles imaginam os contratempos que eles podem ter e na cabeça deles eles superam todos os obstáculos antes deles sequer acontecerem durante as competições. Então, dessa forma, eles se preparam para buscar uma vitória, buscar a medalha no dia da competição. Então, eles já visualizam o que pode acontecer, eles conseguem superar qualquer obstáculo para conseguir a medalha. Então, muitos campeões, né, atletas famosos que conseguiram diversas medalhas, eles se utilizam ainda dessa técnica de visualização. Quando a gente visualiza o que a gente quer, a gente acaba dando um comando pro nosso cérebro buscar, né, aquilo. Acontece uma ativação reticular, então, né, no seu olho, né, que tem a retícula por trás, e o seu cérebro ele começa a buscar aquilo que você quer em todo lugar. É igual quando, por exemplo, você quer trocar, você pensa em trocar de carro, aí você pensa, eu quero vamos supor aqui, um Citroën, um C3. Um C3 e aí, sei lá, um C3 vermelho. De repente, parece que a rua, ela se enche daquele carro. Ou então, eu quero, né, gostaria de um carro amarelo. E aí parece, isso aconteceu comigo. Eu pensei que eu queria um carro amarelo e de repente a rua tava cheia de carro amarelo. Na verdade, assim, aquilo ele sempre esteve ali. Só que agora você acaba prestando mais atenção, né? Porque você visualizou aquilo. Então você presta atenção e as coisas começam a aparecer. Então, trazendo isso para um contexto mais geral, né? Não só esportivo, a gente pode dizer que a gente se concentra em algo que a gente gostaria que acontecesse e a gente começa a imaginar aquilo com uma certa riqueza de detalhes. E aí tal situação que a gente está buscando, ela se manifesta mais facilmente na sua vida, tá? Então, uma forma que a gente poderia usar aqui para praticar essa técnica. Então, se tem algo aí, né, que você gostaria que se manifestasse na sua vida, por exemplo, o que eu indicaria é você, né, fechar os olhos, imagina o lugar onde você está, quem está com você. Aí você imagina você, por exemplo, recebendo uma notícia ou tendo uma interação, né, com as pessoas ao seu redor, uma interação
pacífica, uma conversa gostosa, né? Dependendo daquilo que você está querendo manifestar. Imagina aquilo que você está sentindo na hora, o que você está vestindo, dependendo, né, que cheiro que tem no lugar. Quando a gente está se sentindo mais positivo em relação a alguma coisa, alguma situação, acaba ficando muito mais fácil aplicar a técnica, né? Mas para aqueles momentos que a gente não tá assim tão positivo, eu recomendaria que você fizesse um alinhamento, primeiramente. Então, você pode buscar para se alinhar, por exemplo, uma meditação ou um exercício de respiração para limpar seus pensamentos. Isso deve ser suficiente. Tá, então, uma meditação, você pode, né, buscar alguma meditação no Google, no YouTube. Mais pra frente eu vou gravar também algumas meditações para vocês, eu já tenho algumas ideias. Mas é importante tentar limpar um pouco a sua mente, tá? Principalmente, como eu falei, se você estiver numa vibração um pouco mais negativa, apreensiva com alguma coisa. Então, o que você, né, você faria essa meditação ou exercício de respiração, por exemplo, inspira, né, e solta. Então, contando, né, 1, 2, 3, segura 1, 2, 3, solta 1, 2, 3. Faz isso algumas vezes. Não precisa também ser alguma coisa muito longa, né? Faz 1, 2 minutos. Né? Já deve... Né, é um começo para você começar a se sentir mais calmo. Então, é um exemplo dessa técnica para vocês, como ela poderia ser aplicada. Vamos supor que você tem uma entrevista de emprego. E aí você está se sentindo meio ansioso em relação a essa entrevista, né? Então, tenta fechar os olhos, faz uma pequena meditação antes, ou, né, se concentra, volta, né, pro seu centro. E aí você começa a imaginar. Imagina você chegando no local da entrevista com confiança. Imagina sua roupa, imagina como você tá bem vestido, bem alinhado, que você tá com tudo pronto, tem ali o seu currículo em mãos. Chegando na hora da entrevista, você... Né, primeiro você vai cumprimentar ali, provavelmente alguma recepcionista, né, alguém vai te receber, então imagina você cumprimentando a pessoa. Imagina você se sentindo relaxado, você consegue conversar com outra pessoa numa boa. Ali na hora da entrevista mesmo, a pessoa que está te entrevistando, ela conversa com você, ela interage de uma forma positiva, ela parece, né, estar impressionada com você, ela consegue perceber o seu valor. E você se sente confiante durante todo o processo. Né? Se tiver alguma pergunta mais técnica, imagina você respondendo essas perguntas. E né, imagina você saindo ali do local com uma cabeça positiva, né? Sorrindo, pensando, essa é minha. Depois você pode se imaginar, ainda, né, fazendo essa técnica de visualização, imagina você em casa, recebendo um telefonema, um e-mail, como você está se sentindo, né? Você está otimista,
Imagina o que você vai dizer para a pessoa quando ela te der a notícia que você conseguiu a vaga, que ela está te oferecendo o salário que você gostaria. E você aceitando, né? O que você fala para a pessoa, como você comemora, para quem que você conta a primeira notícia. E por aí vai, gente. Essa técnica ela é muito poderosa. Além dela te ajudar a manifestar o que você deseja, eu acho que ela acaba deixando a gente muito mais calma em situações como de uma entrevista, por exemplo, que gera um desconforto, né? Mas pode ser utilizada para diversas outras coisas, conversas importantes. Eu tô dando aqui o exemplo de entrevista de emprego porque eu acho que eu tô trazendo um pouco assim da minha perspectiva, que eu acredito que é uma situação às vezes um pouco desconfortável. Mas às vezes você precisa fazer alguma apresentação, seja para escola, seja num trabalho, se você já trabalha, faculdade. Gente, as possibilidades, na verdade, elas são infinitas, né? Então, às vezes você precisa conversar com um companheiro, uma companheira, acertar alguma coisa ali no casamento, né? Então, ao invés de você ficar esperando que a pessoa vá reagir negativamente, por exemplo, já imagina ali vocês tendo uma conversa gostosa, se entendendo. Tenta pensar na energia né, de amor que está envolvendo as partes, ou com algum familiar também. Para muitas coisas. E acho que não só para situações de desconforto. Você pode também tentar imaginar uma viagem, por exemplo, que você quer que dê certo. Por exemplo, você quer ir para Disney. Imagina você comprando as passagens. Imagina você com quem que você vai. O que você vai sentir quando você chegar no parque, o cheiro que tem no parque, os cheiros que você vai sentir, pipoca, waffle, chocolate quente. É muito gostoso, dá pra dar uma viajada, assim. Né, se para coisas né, de grande importância e grande impacto, como algumas outras coisas, outras situações que você gostaria de viver, pode até ser algo que não, assim, não esteja te dando o seu sono nem nada, mas coisas que você gostaria de viver. Então eu acho que é muito poderosa. Enquanto eu tava aqui gravando para vocês, eu comecei a imaginar essas situações, agora falando da Disney, já, nossa, me deu uma alegria aqui. Bom, gente, eu vou ficando por aqui por enquanto, tá? Eu tenho muitas coisinhas ainda para arrumar para minha viagem. Esse fim de semana eu vou acampar no País de Gales, que a gente chama de Wales, em uma região muito bonita que se chama Snowdonia. Então eu sempre não, assim, nos últimos 2 anos, acho que eu tô com muita vontade de conhecer e ainda não tinha ido. Eu tenho, né, a gente tem feito bastante coisa aqui, mas, né, nós somos, né, eu sou uma só, então o tempo às vezes acaba sendo um pouco limitado e tem muitos lugares que eu quero conhecer. E agora, né, eu finalmente consegui me organizar para ir. Então é a primeira vez que a gente vai acampar também. E eu queria contar uma coisa para vocês. Acampar estava no meu mural de visualização, fazia mais de 1 ano. Eu sempre tive muita vontade, acho que desde criança, eu queria ser escoteira. Eu nem sabia como fazia para ser, mas enfim, eu tinha essa vontade de ser escoteira um dia e acampar, e toda aquela cena, né, comer marshmallow em volta da fogueira, violão. E isso tá
prestes a se realizar agora, né? Finalmente esse meu desejo ele vai se manifestar. Então eu coloquei há um ano e pouco, eu coloquei no meu mural de visualização das coisas que eu queria que se realizassem. E eu tô muito animada que na próxima semana, né, nessa sexta-feira, aliás, a gente tá indo pra lá. Então, né, na sexta-feira esse episódio vai ao ar. E na outra semana eu conto pra vocês mais da aventura que a gente viveu. Né, conto se esse desejo ele se manifestou da forma como eu tava esperando. Ai, ai. Gente, eu criei um Instagram também pro podcast. Se vocês puderem, me sigam lá. É Cia Manifestacão, né? Cia Manifestação, mas enfim, sem o cedilha e o tio. E muito em breve eu pretendo postar mais conteúdo por lá também. Pra gente ajudar, se ajudar, né? A realizar todos os nossos sonhos e bora manifestar tudo que a gente deseja, tá bom? Um abraço, até a próxima semana.